quarta-feira, 10 de maio de 2023. Estamos no nosso 8º encontro do curso Professor Online. Essa aventura gostosa que a gente começou no início de fevereiro e que ninguém quer mais sair dessa aventura, todo dia se acordando com esse desejo da gente aprender coisa nova. Muito obrigado, muitíssimo obrigado, vocês que já estão aqui na sala do Meet. Bem-vindas e ao bendito entre as mulheres aqui, o professor Raimundo Nonato, também já aqui no Google Meet. Vamos para o nosso 8º encontro. Hoje quero ser pontual, quero concluir, oxalá, antes das 5h40. A agenda hoje está meio danada. Tem professor aí que vai trabalhar amanhã, tarde e noite. Legal. E o tema é esse que já está na telinha: storytelling e gamificação na educação. Bom dia, Antônia, Nilza, Seição, Adalta, vocês que já estão aqui acordados no Instagram nesta madrugada de quarta-feira. Bem-vindas e bem-vindos. Compartilhem. Fica gravado também aqui no Insta, gravado no YouTube. Vocês depois podem curtir, compartilhar. Sobretudo para você que é professor, que está aí aprendendo todo dia para acompanhar o espírito do tempo. Vivemos tempos diferentes, tempos novos, e precisamos diariamente estar atento a isso para não ficarmos obsoletos em muitas coisas no nosso campo de trabalho. Traduzindo, storytelling é contação de história para a nossa língua. E gamificação na educação, gamificação também, game vem do inglês, hoje está tudo inglesado, americanizado. Jogos, a aplicação de jogos, a apropriação da cultura gamer, da cultura de jogos na educação, tá certo? Hoje nós não podemos pensar em educação sem pensar em metodologias atrativas, envolventes, engajantes. E essas duas ferramentas fazem diferença na vida de todo e qualquer professor. Quer ser um professor diferenciado na sua escola? Atento para essas duas ferramentas, para essas duas metodologias. São métodos que aplicamos, que fazem a diferença na nossa sala de aula. Como sempre, o pensamento bíblico. Tratando-se de contação de história, minha referência em contar história é Jesus Cristo. Foi minha bênção da Oração 3. Antônia Nilza, maravilhoso foi o padre. Ok, estive aí na Abolição 3 por algum tempo, né, Nilza? Foi um prazer. Vocês que estão entrando aqui no nosso Google Meet, Vanusa Rego, contadora de história, vocês que entraram depois, bem-vindas. Então, referência de Fátima Elaine Fernandes, bem-vinda, minha querida. Contação de história, na cabeça da gente vem Jesus Cristo, né? Nós, desde criança, escutamos dos nossos pais, depois das catequistas, depois dos padres, as parábolas de Jesus. Jesus explicando para a gente com uma linguagem bem nossa, através de contação de história, por exemplo, o que é o reino de Deus. E o semeador saiu para semear. Uma entre dezenas de parábolas que Jesus usa para poder explicar, para poder nos convencer da importância da sua mensagem.
E conclui a parábola do semeador dizendo: e aqueles que ouvem e compreendem a palavra são como as sementes que caem em solo fértil, produzindo frutos abundantes. Jesus descreve os vários tipos de sementes, as várias formas como essas sementes são semeadas e conclui dizendo, fazendo essa metáfora, dizendo que a palavra é essa semente. Como é que eu estou plantando essa semente na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha comunidade? E quem planta realmente no coração, essa sim produz frutos abundantes. Com relação a estudar brincando, estudar jogando, começo com essa frase aí desse jurista, médico americano, que me chamou bastante a atenção. Nós não paramos de brincar porque envelhecemos, mas envelhecemos porque paramos de brincar. Se a gente observa, nos primeiros anos de escola, o brincar é a principal ferramenta da aprendizagem. O jogar, o brincar, o se divertir é a principal ferramenta, a principal metodologia usada para ensinar a meninada. Quando nós nos tornamos adultos, nós, professores, usando vários argumentos, roubamos a brincadeira da meninada, da criançada. E aqui me chama a atenção, envelhecemos porque paramos de brincar, paramos de jogar. Eu acho que com esse pensamento aqui a gente entende sempre mais a importância do game na educação, tá certo? Vamos para então a primeira parte, são duas partes, o storytelling e a gamificação. Primeiro, o que é storytelling? Storytelling é na educação, porque a contação de história nós usamos para 1 milhão de coisas, não só para a educação, mas para tudo hoje. Os palestrantes, os políticos, os padres, todo mundo usa essa estratégia ou essa ferramenta para poder encantar. É uma técnica pedagógica envolvente, atraente e emocionante de compartilhamento de saberes aos estudantes de todas as idades, da educação infantil até a universidade. Se a gente tem essa clareza de que a contação de história envolve, atrai e emociona, estudando a neurociência, a gente sabe que se o cérebro não está emocionado, ele não aprende. Nós temos que emocionar os neurônios para poder fazer conexões, sinapse entre eles, e criar novas redes neurais de aprendizagem. Nós precisamos emocionar, atrair, encantar. Eu estou fazendo psicologia, vocês sabem, na disciplina agora, neurofisiologia, estamos estudando um pouco isso daí. Então, sem emocionar, sem encantar, sem envolver, o cérebro não aprende. Ou ele pode aprender, mas a aprendizagem dos 100% daquilo que nós falamos em sala de aula, só vai chegar 2%, no máximo 5% lá nas conexões neurais da nossa meninada, tá certo? Então, a contação de história tem esse poder, gente. Contação de história faz milagre no processo de aprendizagem. Entendeu por que é importante o storytelling? Envolve, atrai, emociona. O que mais nós vemos hoje em sala de aula é o quê? Estudante desmotivado.
Enquanto o professor está falando, nós, estudantes, estamos no Zap Zap, no Instagram, nas redes sociais, ou se a gente está com um caderno na mão, a gente está escrevendo alguma coisa lá, desenhando um carrinho, desenhando uma florzinha, desenhando uma boneca, porque só a fala, ou só esse método tradicional de ensino, não está emocionando tanto, já não funciona tão bem como funcionava antes. Funcionou bem num tempo em que a gente era culturalmente formado para viver daquele jeito. Os tempos mudaram, portanto os métodos, o jeito de ensinar e de aprender também mudaram, tá certo? Então veja esse conceito aí, grave bem, é uma técnica pedagógica envolvente, atraente e emocionante. Fátima, e para quem a gente conta a história? Para todo mundo, desde a creche até a universidade. Ah, não, já são adultos, não precisa mais contar a história, não. Nosso cérebro, para aprender, precisa emocionar, precisa estar bem fresquinho aqui, bem antenado para poder, tá certo? Como funciona a contação de história? Para introduzir um novo conceito, por exemplo. Antes de introduzir um conceito ali considerado difícil, pela primeira vez a galera vai entrar naquele conceito, que tal começar contando uma história? Ai, padre, tem história para tudo? Tem, agora tem. Olha aí, olha a exponencialidade. E onde é que nós vamos encontrar essas histórias? Fazendo a pergunta correta ao ChatGPT, por exemplo. ChatGPT é uma das ferramentas da inteligência artificial criadoras de história. É claro que existem já milhares de histórias prontas, né, na literatura, sobretudo na literatura infantil. Mas aí você quer uma história inédita? Atenção, próxima quarta já amarro vocês aqui. Bom dia, Marta, bom dia a vocês que estão aqui. Galera, meu Deus, de madrugada aqui no nosso Insta, hoje tá bombando. Muito bem, então, próxima quarta eu vou trabalhar com vocês ChatGPT para professor, para estudante, tá certo? E como criar história, para qualquer tema, tabela periódica, matemática, qualquer conceito lá de matemática, qualquer conceito na disciplina de português, de geografia, de história, pega um conceito lá, fotossíntese, pega um conceito lá, história geral, história do Brasil, história isso, história aquilo. A gente pode, a partir daquele conceito, criar uma história para introduzir depois o conceito, porque ali a galera já, né, pode usar uma história para ilustrar um conceito já apresentado. Você terminou de apresentar um conceito ali, percebe que a galera pegou, mas nem todo mundo pegou bem. Vamos ilustrar esse conceito apresentado com uma história. Ou seja, ela pode ser contada antes do conceito ou após a apresentação do conceito. E a gente também pode motivar os próprios estudantes a criarem suas próprias histórias, usando como base ou como referência o conceito estudado. Lógico que toda história ou toda contação de história vem acompanhado de uma intencionalidade pedagógica, vem acompanhado do propósito do professor naquela aula. Não pode contar uma história por contar. Ah, terminou o conceito agora, vamos contar uma história. A história tem que ter uma intenção. Qual é o objetivo dessa história, né? Qual é a mensagem que eu quero passar contando essa história? Os elementos de uma boa história existem vários, mas aqui, resumindo em 5: personagens atraentes, um enredo cativante, um conflito interessante. Você sabe que toda história, se não tiver um conflito, que quem está dormindo se acorda, né? Se a gente vai assistir qualquer filme, qualquer drama, né? Contação de história sem conflito, sem algo ali que bota a gente dormir. Ali a gente vai contando, de repente algo acontece no meio, né? E
depois um desfecho dessa história e, por fim, uma mensagem clara e relevante para o conteúdo estudado. Como eu disse, hoje o ChatGPT, quando a gente elabora um prompt bem elaborado, bem pensado, ele já faz isso para todo e qualquer conteúdo. Digo isso porque estou usando, me divertindo sempre com o ChatGPT e aprendendo muito com ele, tá certo? Obrigado, Antônia Nilza. Estamos aqui juntos, aprendendo todo dia. Na mesma vibe, os 5 passos para a contação de uma boa história. A primeira coisa é a promessa. Para contar uma história para a nossa garotada, para os nossos meninos, ou isso aqui serve para qualquer coisa, é prender logo nos primeiros segundos a respiração dos meninos que estão ali na nossa frente. Meninos, vocês não sabem o que aconteceu comigo ontem à noite. Vocês não sabem o que aconteceu comigo ontem à noite. Isso aqui é um gatilho. Aí todo mundo já vai ficar atento. O que aconteceu com o professor ontem à noite? Pronto. Então, quem prende a garotada ali nos primeiros segundos, nós que somos produtores de conteúdos no YouTube, a gente trabalha muito isso, né? Se a gente não segura o nosso ouvinte ali, o telespectador, nos primeiros segundos, a tendência dele passar para outro vídeo é muito grande. Então, na contação de história, a primeira coisa é prometer algo logo ali no início, para dizer, opa, essa história que o professor vai contar vale a pena. No lugar de eu ficar aqui no Zap ou no Instagram, eu vou estar atento a essa história. Depois, o contexto, isso aqui é importante, a questão de situar a meninada dentro da história, e aqui é imaginar quem são os personagens, onde acontece essa história, quando aconteceu essa história, e por aí vai. Sem inserir a meninada dentro daquela história, eles vão voar, tá certo? Promessa. Segundo, contextualizar. Terceiro, conflitos, suspenses, desafios. O que é que essa história qual é o segredo, a questão lá que nós vimos, o desafio, né? O acordar. E aqui é interessante. Toda história, a gente observa, tem esse momento aqui de suspense, e cada história na educação tem um objetivo, que é exatamente ajudar aquele estudante a aprender melhor e mais rápido aquele conceito, e por aí vai, no contexto próprio aqui da educação. E o clímax que vem depois é o ponto alto de toda e qualquer história, né? Chegou o ponto de maior emoção da história, para ali a gente tirar a mensagem final. Após o clímax ali, a gente aproveita quando todos os neurônios estão ali a 1000 por hora, fazendo conexões com outros neurônios, criando novas áreas, né? novas áreas de conexão. E ali acontece, portanto, o desfecho final, que é, olha, o objetivo dessa minha história é ajudar a vocês a fixar mais ainda a importância desse conceito para a vida de vocês. E aí, como eu disse, a gente pode pensar em qualquer área do conhecimento. Então, esses 5 passos aí, anotem aí. É claro, vocês que são do curso vão ter acesso a esses slides e podem acompanhar com mais facilidade. Pergunta aqui para a gente já ir se divertindo: qual é a definição correta de storytelling na educação? É uma técnica de contar histórias que tem como objetivo engajar os estudantes em conteúdos educacionais, desenvolver habilidades cognitivas e emocionais e transmitir valores. Letra A. Letra B. É uma técnica de contar histórias que se limita apenas ao entretenimento dos estudantes? Letra B, atenção quem está aqui no nosso Google Meet, vocês estejam atentos, porque meu objetivo aqui é saber que se vocês voltarem a pegar no sono aí na cama, ou se estão atentos aqui no pedaço, tá certo?
Ó, já responderam ali antes de apresentar as 4 alternativas. É isso mesmo. A nossa Paula é uma fera para coisa, viu? Exatamente. A alternativa correta é a letra A. Iva Costa, Paula, aí já com a primeira alternativa. E a última alternativa desse primeiro ponto é esse daí. Vamos ver quem é que vai responder primeiro essa pergunta. Em que áreas do currículo escolar o Storytelling pode ser aplicado? Apenas em literatura e artes? Apenas em ciências exatas? Em todas as áreas do currículo escolar? Apenas na... Tá todo mundo acordado aqui no Google Meet, meu Deus do céu. Todo mundo na letra C. Parabéns. Olha como é importante. E aqui, é claro, a gente poderia, o nosso Canva, por exemplo, tem vários efeitos que a gente pode usar para gamificar, pode usar tambor, a gente pode usar um bocado de coisa aqui para divertir a meninada, né? A gente pode usar uma cortina aqui, olha. Tudo isso aqui é forma de gamificar as nossas aulas, tá certo? Imagina, a cada conceito, a cada 2 minutos você elabora uma pergunta. Essas perguntas, como foi que eu elaborei? ChatGPT. Próxima. Olha aí, o Canva tem 1001 atração aqui para a gente se divertir com a meninada enquanto a gente está ensinando, sobretudo para quem... Isso aqui a gente pode ser aplicado tanto presencialmente, usando lá os slides né, com o Data Show, como a gente pode usar... remotamente. Vamos agora para a gamificação, a última parte. Olha aí, gente, vocês que não estão aqui acompanhando, vocês que vão para o YouTube depois vão acompanhar. Cerca de 75%, segundo a revista Forbes, 75% dos brasileiros se reconhecem gamers, se reconhecem jogadores, jogam. Essa numa pesquisa da Game Brasil. E aí essas outras ferramentas já entram também aí, segundo a Forbes, metaverso, NFT e por aí vai. Então, a atmosfera do estudante hoje é essa atmosfera dos games. Eu tenho um sobrinho, digo isso porque eu vejo meus sobrinhos, acompanho eles, e quando não estão, quando não estão estudando lá, estão jogando. Né? E são milhares de jogos. Então, tirar essa atmosfera dos games da nossa meninada é quase semelhante a tirar a água dos peixes. Eles ficam ali ofegantes. Ai, meu Deus do céu, cadê minha praia? Cadê meu mundo? Ok, se o mundo dos games é o mundo da meninada, que tal inserir esse mundo dos games nas trilhas de aprendizagem da nossa meninada? Gamificação é semelhante a jogos? Mito ou verdade? Mito. Né? Jogos têm a finalidade de diversão, de entretenimento, não tem nenhuma finalidade de aprendizagem. Gamificação, como a gente vai ver aqui na frente, a gente usa as ferramentas dos games, dos jogos, para aquela finalidade na educação, que é a aprendizagem. Esse livro aí é uma das referências minhas hoje para falar da importância dos ambientes gamificados no processo de aprendizagem. Essa pergunta aí, como criar estratégia? Essa pergunta aí é uma pergunta que todo professor faz, eu faço, para entender a minha meninada. Como criar estratégia para que o estudante não perceba o tempo passar? Como criar estratégia para o estudante, no lugar de ficar pensando outras coisas enquanto o professor está falando, no lugar de estar no smartphone, está conectado ali, focadão no professor. Esse autor aí, esse croata aí, o Mihaly, a psicologia do alto desempenho e da felicidade, ele fala desse estado, criar na sala de aula esse estado de flow. Para ele, esse estado de flow é um estado mental, em que a pessoa fica completamente imersa ou focada naquilo que está sendo trabalhado em sala de aula.
ele fica tão concentrado, Fátima, Vanusa, o estudante fica tão concentrado que não vê o tempo passar. É aquele estudante que, mas professora, a aula já acabou. Oxe, já passou o tempo e não... Já perceberam isso quando a aula nossa é encantada, é envolvente? Quando a gente está... É isso mesmo, mas já passou. Quando a gente faz uma coisa que é boa demais, um filme que é bom demais, algo que é bom demais, chama-se estado de flow. A gente insere o estudante dentro de uma atmosfera tão cativante, tão envolvente, que diz, oxe, é como aqui, por exemplo, 40 minutos. Se você percebe, eu me empolgo aqui. Às vezes passo uns 40 minutos. Eu considero isso, para mim, um estado de flow. Peraí, então, você disse que ia falar 40 minutos? Está falando 50 minutos? Não está honrando sua palavra, cara? Isso é estado de flow, porque eu me envolvo, me encanto, me emociono. Aqui 1 milhão de conexões neuronais que entram, aquela coisa toda, com desejo de passar, de compartilhar e por aí vai. Então, como garantir a presença da meninada, continuar focada ali com o professor? Criar estado de flow. Esse livro aí trabalha muito bem isso. Está disponível, claro, na Amazon, talvez esteja até disponível gratuitamente em PDF, porque eu não quis curiar mais com profundidade. Um conceito de gamificação na educação é o uso de elementos de jogos em ambientes não relacionados a jogos para aumentar, olha aí, a motivação e o engajamento dos estudantes, tornando o processo de aprendizagem mais divertido e envolvente. Nossos sobrinhos não passam a maior parte do seu tempo nos games, envolvidos, se divertindo? Ok, perfeito. Que tal pegar elementos dessa diversão, desse encantamento e inserir na nossa educação? Então esse conceito aí é um conceito bem enxuto, desse autor que está aí na ponta, de Terdin, 2011. Claro que eu fiz alguns ajustes para dizer que o objetivo é esse: aumentar a motivação e o engajamento. Está percebendo que a sua turma está desmotivada, não está nem aí? O professor fala, um sai, outro entra, vou beber água, vou mijar, vou fazer isso, inventa tudo. Tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Tem alguma coisa, o professor precisa criar alguma estratégia para criar um estado de flow, um lugar gostoso, a ponto de os estudantes dizerem, mas para aí, já terminou a aula, e por aí vai. É possível. Propósito da gamificação: diversão, interação, aprendizado. A gente poderia começar com o aprendizado e concluir com o aprendizado, mas é isso mesmo. Primeiro a gente tem que criar esse ambiente divertido, esse ambiente interativo, não só alguém vomitando conteúdo, como geralmente nós somos muito bons para isso, nossos professores, mas interagindo com esse objetivo de aprender coisa nova. Os elementos da gamificação, basicamente são esses 7 aí. Primeiro, objetivos claros e desafiantes. Quando a gente pensar qualquer jogo, a gente tem que ter claro isso daqui, né? Objetivos claros e desafiantes. Aqui a questão da intencionalidade educativa ou pedagógica. O que é que eu quero ensinar com esse jogo? Ao término desse jogo, o que é que eu quero que eles saibam? Ou que eles aperfeiçoem? Ou que habilidade nova, que competência nova eu quero que eles tenham? Regras claras. Sem regra, nenhum jogo tem desfecho feliz. Feedback imediato, isso aqui é importante, o professor acompanhar e sempre dar feedback, sobretudo quando cada estudante faz o seu jogo no seu tempo. Customização e personalização. Vocês sabem que a personalização hoje é a alma da educação, ou pelo menos caminha para isso. Nós não podemos pensar numa educação massiva, a mesma coisa para 40, 50 estudantes, achando que todos vão aprender de forma igual, a mesma avaliação. Infelizmente isso acontece hoje, porque permanecemos presos ao mesmo método educativo do século XVIII.
colaboração ou competição. Os jogos sempre nos colocam dentro desse binário aí. Fazer juntos o jogo ali, de forma colaborativa ou competir. A competição é o espírito desse sistema ou desse mundo que a gente vive. Em tudo hoje é competição. Provas na escola é competição, vestibular, tudo, entrar num emprego. Para onde a gente pensar, a competição está no meio. Depois, por último, desafios progressivos, né? Esse mundo aí constante, os jogos, a gente vai vendo etapas novas, os desafios que vão sempre aumentando-se, do mais fácil até o mais avançado e por aí vai. Gravem bem esses elementos da gamificação. Vocês que são do curso terão acesso a esse material diretamente na plataforma. Por onde começar, queridos guerreiros da educação? Comece com o que você tem, sabe? Tem professor que diz, mas padre, eu não sei usar nenhum game. Comece com o papel que você tem na mão, com o giz que você tem na mão, com um giz e um quadro, um lápis. Existem muitas formas, como, claro que eu disponibilizo aqui, mas existem infinitas formas da gente gamificar nossas aulas. Não precisa ter internet, é claro que a internet, é claro que o digital veio potencializar essa forma, né, de educar por meio dos games, mas não somente por meio deles, né, por meio das plataformas digitais. Não caia na armadilha do ideal, do game perfeito, né, sobretudo o professor que tem essa doença do perfeccionismo. Só fazer algo quando tiver tudo perfeito, quando eu tiver 100% de certeza que aquilo vai ter 100% de resultado esperado. Professor que é perfeccionista sofre muito na vida. Ele trava, ele não consegue avançar. A gente começa com o que a gente tem e com os erros dos primeiros jogos nós vamos aperfeiçoando até nos adaptar ou melhorar e chegar a outro nível e por aí vai. Escolha um tema atraente, lógico, sempre a intencionalidade por trás, e veja um tema que realmente a gente consegue inserir dentro ali das fases daquele game e foque sempre no objetivo da aprendizagem. Antes de pensar, né, o game, o jogo, pense no objetivo da sua aprendizagem. Feito isso, aí sim, você vai escolher numa mesa entre vários jogos, você vai escolher aquele que mais se adapta ao objetivo daquela aprendizagem. Recursos para gamificar, como eu falei, a imaginação é a primeira coisa, o céu é o limite. Se você tem só folha de papel na sala de aula, gamifique com folha de papel. E com folha de papel há inúmeras formas da gente gamificar nossas aulas. Depois, se vocês têm acesso à internet exato, a Paula está citando aqui o Kahoot. Com o Kahoot dá para fazer alguns quizzes, alguns games. Exato, o Kahoot é muito bom também. Eu já usei o Kahoot na pandemia, só que foi naquela fase de aprendizagem. Hoje a gente já desenvolve melhor porque aprendeu e sabe como trabalhar. Quizzes tem para dar e vender, muitos deles gratuitos também na internet, a maioria ali pelo menos gratuitos. Google Formulário, a gente pode gamificar nossas aulas usando o Google Formulário. Se vocês vão para o YouTube, como gamificar minha aula com o Google Formulário, vai ter muitos professores lá, tutoriais no YouTube explicando como usar o Google Formulário, porque nós geralmente usamos o Google Formulário para avaliação. A avaliação é o mais basicão da coisa, né? O Canva, como eu usei aqui o exemplo do Canva, a gente pode utilizar próprio essa ferramenta para a gente se divertir com eles, né? Tem um mundo de coisa aqui, solta o microfone, ou seja,
o Canva, a gente pode criar games e brincar à vontade com essa ferramenta. Cadê? Ok. Olha. Ok. Google Apresentações, também a gente pode criar games com Google Apresentações. Existem muitos tutoriais explicando como usar o Google Apresentações para games. E para concluir, o que é gamificação? A galera continua atenta aí no Google Meet. 3 opções. Qual das 3 opções responde o conceito de gamificação? Para vocês que estão no Insta, é uma técnica de ensino baseada em jogos de azar? É uma abordagem de ensino que se concentra apenas no entretenimento do estudante? Ou letra C, a aplicação de elementos de jogos em atividades não relacionadas a jogos para motivar e engajar os estudantes? Galera aqui do Google Meet, letra C, letra C, letra C, letra C. Certamente você que está também aí no Instagram, se estivesse contemplando aqui, jogaria já na letra C. E a última, olha aí, a última pergunta é: qual é o objetivo principal da gamificação na educação? O objetivo principal: ensinar aos estudantes como jogar videogames. Letra B, melhorar o desempenho acadêmico dos estudantes. Letra C, divertir os alunos durante as aulas. Letra B. Ok, tá todo mundo aí acordado. E aqui a gente poderia, como a gente estava fazendo com os estudantes, a gente poderia criar esse suspense aqui. A gente poderia criar essa cortina aqui para revelar a alternativa correta, né? Na próxima aula, nós vamos nos divertir muito com o ChatGPT, com esse objetivo de passar para vocês alguns prompts ou algumas perguntas já elaboradas para nós professores, para nós aprendizes, né? Revolucionar cada vez mais as nossas aulas. Esse livro aí é uma referência para quem quer se aprofundar no tema da gamificação. Brian Burke. Como a gamificação motiva as pessoas a fazerem coisas extraordinárias, os professores fazerem coisas extraordinárias. Esse outro livro aí de storytelling, tem um livro de gamificação e um livro de storytelling. Aprenda a contar histórias como Steve Jobs, Papa Francisco, Churchill e outras lendas da liderança. Então, para quem quer enredar nesse mundo, encantar cada vez mais sua meninada, esse é um livro também referencial, tá certo? Filmes de contação de história que prende a nossa respiração e faz a gente quase que morre naquele filme. É esse aí de Mel Gibson, Coração Valente, lá vencedor do Oscar em 1995. Aqui a gente cai na real o que é que uma boa história é capaz de fazer na vida da gente, tá certo? E o próximo encontro, ótimo filme, eu espero que vocês no final de semana tenham tempo para rever Coração Valente. Eu já assisti bem umas 3 vezes esse filme. Então, próximo final de semana, próxima quarta, atenção, queridos professores. Eu vou fazer essa aula para as duas turmas, Professor On-Life e Aprendiz On-Life. Vai ser o mesmo conteúdo para os 2 cursos, Aprendiz On-Life e Professor On-Life, porque essa temática tem praticamente a mesma utilidade para os 2 públicos, tanto para você que é professor, como para você que é estudante, beleza? Emanuel Henrique, locutor, bom dia, em breve eu quero fazer 2... Ok, vamos entrar aí, estou saindo para caminhar agora, após essa live. Irene, bom dia Irene, você está aí hoje? Estamos juntos, Irene, nossa guerreira Irene aqui de Pau de Ferro. Gente, alguma pergunta? Vocês que estão aqui na sala,
que achou, o que vocês acharam, é isso mesmo. A intenção é só aquecer o nosso papo aqui. A gente pode se divertir nas plataformas ali, interagindo, oxalá. E quem tiver alguma dúvida, tem mais um minutinho. Hoje eu usei o storytelling e a gamificação para honrar o meu compromisso, tá certo? Falta um minuto para show. Obrigado, Lanusa Rego, obrigado, Cláudia, muito bom, muito bom. Beleza, então com esse resultado feliz, a gente se despede também, bem feliz, para cuidar da nossa vida. Vocês que são professores, nós que somos professores, vamos cuidar primeiro da nossa saúde. Primeiro, saúde. Depois, tendo saúde, a gente cuida de todo mundo, da meninada, da família, dos amigos, né, e da igreja, do que tiver pela frente. Um abraço a vocês que estão aqui conosco no Insta. Vou saindo agora para correr, quem quiser, saindo aqui de frente da matriz daqui a 10 minutinhos. Valeu, gente, um abraço.